explicar a humanidade de forma engenheiral, ou seja, a humanidade para engenheiro perceber. Está, engenheiro? Você percebe esta vez. Na realidade observam-se dois movimentos distintos, movimento estéril e movimento vivo. São os movimentos determinam elementos e interações entre elementos. Na engenharia aprendem basicamente a parte estéril, que são movimentos de queda para a estabilidade máxima. A vida é a realidade de equilíbrio, portanto tem uma forma de funcionamento diferente, muito mais complexa. A vida é uma realidade programada. Tá? O movimento vivo é um movimento programado. Nós temos um ADN que programa o nosso corpo. E depois, nós, ser humano, funciona em sociedade, ou seja, que é um grupo de sócios, que é um grupo específico. Portanto, uma sociedade, os seres humanos não são ruminantes para formar rebanhos, também não são canídeos para formar as matilhas. O ser humano tem um grupo específico que é a sociedade, é um conjunto de sócios. Porquê? Porque é um animal inteligente. E o ser humano existe para funcionar dentro do seu órgão externo, que é a sociedade. Tá? Como é que isto funciona? Portanto, no ser humano, à medida que vai nascendo, vai tendo uma fase, um conjunto de maturidades específicos, que são a infância, depois vai ser puberdade, depois vai ser adolescente, depois vai ser jovem, depois sénior, depois sénex. Portanto, isto aqui são as fases de maturidade do ser vivo, do organismo. Tá? Um organismo é um elemento que tem um comportamento, tá? Tem uma orgânica. Ao contrário, é muito diferente de um funcionamento mecânico, é um funcionamento orgânico. Portanto, o ser vivo, o ser humano, nasce, começa a ter as características de infância, comportamentos infantis, de puberdade, adolescência, por aí fora. Portanto, a infância de 0 aos 5, do 0 aos 7, puberdade dos 7 aos 17, adolescência dos 17 aos 30, juventude dos 30 aos 45, dos 45 até aos 60, sénior e depois sénex. Nós, como vemos na Idade Média, o que aconteceu na Idade Média, a esperança média de vida foi muito reduzida, então nós compactamos isto, mas isto é o ciclo de vida humano. Portanto, na Idade Média a população não perdeu a fase de maturidade seguinte porque ela não vivia esse tempo todo. Portanto, se nós fizermos isto em termos, isto é, são os tais, cada maturidade tem uma função específica no funcionamento do órgão social. O ser humano é um elemento de um órgão social. Tá? Portanto, o órgão determina o indivíduo vai continuar o órgão. Okay? Se fizermos isto ao longo do tempo, temos aqui as fases de maturidade, portanto, maturidade aqui, tempo aqui. Se temos aqui 100 anos, se correr bem, vai ter, isto é um indivíduo, até aos 7 comportamentos infantis, depois comportamentos púberes, depois da adolescência. Daqui, da adolescência, da parte de jovem, ele vai procriar. Vai dar origem a outro. Tá? Já por sua vez foi determinado pelo anterior. Isto é o funcionamento normal do grupo. Um grupo, se nós agora metemos vários indivíduos, num tempo, tá? Isto é o tempo, nós vamos ter as crianças, não é? A adolescência, isto é um grupo. Isto funciona interligado uns com os outros. Portanto, o funcionamento é do grupo. Porque o indivíduo pertence ao grupo, precisa dele. Portanto, ele é produzido pelo grupo anterior e vai terminar o grupo posterior. Isto divide-se em 3 fases, basicamente. Que é, aqui tem o crescimento, aqui vão ser o músculo,
capacidade de ação, e aqui vão ter a capacidade de decisão, que é o cérebro. Os mais velhos são o cérebro. Porquê? Porque ele é criança e depois vai ser, quando chegar aqui, vai ser pai de crianças. Vai ser pai de crianças aqui, sim. Aqui vai ser pai de crianças. Tá? E depois vai ser avô de crianças e pai do pai. Portanto, ele primeiro é criança e depois vai gerir as crianças. Tá? E a seguir depois vai gerir o pai da criança. Porque vai tendo essa experiência, e a experiência vai dar capacidade de percepção e capacidade de gestão. E há uma programação natural. Certo? É assim que o programa vai passar uns para os outros. Esse programa chama-se cultura. Tá? Portanto, nós temos aqui o cérebro, o músculo e o núcleo das crianças. Tu consegues ver isso no futebol. No futebol, os mais novos, os jogadores, são quem decide como é que eles vão jogar, é o treinador, que é o indivíduo mais velho. Tá? Isso é um processo natural, é um funcionamento. O grupo é um órgão funcional, tem um funcionamento interno. É este funcionamento, isto é o cérebro. O que é o cérebro? É o conjunto destes senhores todos, estas pessoas que vão ensinar a gerir o anterior, e estes vão gerir os de baixo. Tá? Portanto, a partir daqui, os indivíduos começam a ter capacidade de gestão natural. O cérebro do grupo é o conjunto dos cérebros dos mais velhos. Isto é um corpo, um órgão, é um corpo social. Porque tem um cérebro e tem ligações ao resto do corpo, ligações afetivas. Se acontecer alguma coisa à criança, o outro dói-lhe. O pai deles olha. Tá? Ligação sensorial. Tal como o nosso corpo, temos os nervos que ligam ao resto do corpo. Se acontecer alguma coisa no nosso corpo, o cérebro tem dores, sentimentos em função disto. Tá? Isto é um funcionamento. Em termos de maturidade cerebral, aqui predomina a fantasia. Portanto, as crianças não têm grande percepção entre o que é fantasia e o que é realidade, o cérebro ainda está a programar. Tem que ter experiência de vida e vai programando. Depois a fantasia vai diminuindo e vai ter percepção restrita. Que é aqui. Percepção restrita. E aqui vai ter percepção lata. Portanto, ele começa a ter uma percepção restrita e vai ter capacidade de gerir o de baixo, as crianças. Começa a ter uma percepção lata, começa a ter capacidade de gerir já o grupo. Tá? Cada fase de maturidade tem uma função. Tá? Isto é um organismo, tem uma função específica no grupo. Tá? A base disto isto é o funcionamento da vida. Como é que funciona o indivíduo em termos... O que é que determina o comportamento do ser vivo? Portanto, o ser vivo é uma realidade de equilíbrio. Isto tem um patamar de funcionamento ótimo, que é o equilíbrio. Então, nós temos sentimentos e sensações. Sentimentos positivos e sentimentos negativos. Portanto, nós saímos. Quando os sentimentos são negativos, é porque há um desequilíbrio. E nós procuramos um sentimento positivo, que é o reequilíbrio, é o retorno ao funcionamento ótimo. Nós temos sensações para o meio estéreo, frio, calor, e para interações com o grupo. Temos sentimentos positivos ou negativos. Se o grupo for saudável, sentimentos positivos, a amizade, a cooperação, a liberdade. Se o órgão estiver doente, tem sentimentos negativos. A raiva, a inveja, a competição, tá? A coerção. Como é que funciona então? Nós temos, para o organismo interagir com o meio externo, temos sensações, negativas, frio, calor, e positivas, portanto, tal, sentir aconchegado. Fome, portanto, carência alimentar, depois saciamento. O comportamento é isto. Tá? Uma mampilha. Sensações, quando é para interações humanas. O que determina são os tais sentimentos. Novamente, sentimentos negativos para sentimentos positivos. Portanto, vamos ver isto em termos gráficos. Aqui temos o intervalo de equilíbrio, que é o patamar de funcionamento ótimo. O indivíduo não tem sentimentos e sensações. Se sai
no nosso caso, 18, 20 graus, em termos térmicos, para dar o exemplo de uma sensação mais elementar, saímos e começa a ficar muito frio, ele vai sentir uma sensação negativa. Isso vai determinar um comportamento para voltar, tá? Sentimento positivo. Se ele sai com um sítio muito quente, vai começar a sentir calor e ele vai ter um comportamento para voltar ao funcionamento ótimo, intervalo de funcionamento ótimo. Tá? Okay? Isto é o funcionamento normal. Sensações para, na interação com o meio ambiente. Portanto, se tiver fome, carência alimentar, ele vai começar a procurar para comer para voltar a ter o tal equilíbrio. Se comeu demasiado, começa a ficar demasiado infartado, farta-se, então vai ter um período de carência para voltar a ficar outra vez. Portanto, isto aqui é o funcionamento normal. O que é que acontece? Se não tiver um período de carga, não vai ter um período de descarga. Ou seja, só tem sentimentos positivos se tiver um sentimento negativo que o determina. Senão, não sais desse sítio. Se estiver no sítio não está quente nem frio, não tens sensações nenhumas, nem sentimentos. Isso é o funcionamento normal. Tá? Isso é o funcionamento da espécie humana. A seguir, vou mostrar uma patologia. O funcionamento humano, já tinha mostrado, as tais maturidades. Daqui a tal criança, jovens e idosos, o que acontece quando são saudáveis fazem isto. Portanto, têm todas as partes, têm todas as fases de maturidade e cumprem funções. Se por acaso começam a ter problemas, vão estar aqui no domínio entre a fantasia e a realidade. Isto aqui chama-se crença. Perda de discernimento entre a fantasia e a realidade. Tá? Se tu reparares os teus filhos, tens aqui as tais fantasias. À medida que vai tendo capacidade intelectual, vai começando a perceber as realidades. Tá? Aqui a realidade restrita, e aqui a realidade lata. Quando os indivíduos não têm capacidade de maturidade, perdem-se. O que aconteceu? Na Idade Média, a população não passava dos 20 anos, 30 no máximo. Tá? Ficaram aqui. Muitos deles sem capacidade intelectual. Nunca fizeram exercícios intelectuais. Okay? O resultado, entram aqui e têm crenças. Crenças é uma perda de discernimento entre o que é a realidade e o que é a fantasia. A crença pode ser inócua, em que ele tem uma fantasia, mas isso não determina desvio comportamental, ou pode ser uma crença patológica, que determina desvio comportamental. Uma crença patológica caracteriza-se por uma patologia em que o paciente não distingue fantasia da realidade e começa a dizer que a realidade é acima da fantasia. Tá? E que tem de impor a fantasia à realidade. Isto é uma patologia. Nós vivemos na Idade Média, não há noções elementares de saúde mental. E a população orgulha-se de ter crenças. A população orgulha-se de ter crenças. Orgulha-se de não ter higiene mental. Não tem higiene mental, tem a patologia decorrente de não ter higiene mental. Como se orgulhava antigamente de nunca tomar banho. Portanto, no século XVII, a corte orgulhava-se do seu corpo nunca ter sido conspurcado por água. O resultado, quando tinham um corte, morriam de infecções e afins. Aqui, quando não há maturidade, o grupo não vai formar o resto dos comportamentos saudáveis. Vai ter um desvio comportamental, vai sair do intervalo de funcionamento ótimo para uma patologia. Tá? Isto vem com uma perda de sanidade mental. A partir daqui, o indivíduo é obrigado a fazer, quando vive numa sociedade, ele é obrigado a ter exercícios intelectuais. Portanto, uma sociedade é um grupo horizontal. Portanto, nesse grupo tens vários indivíduos, nas várias fases da vida, e esta parte de cima é o cérebro. Portanto, a capacidade de decisão, vão ganhando prática à medida que têm mais capacidade de realidade. Isto é um cérebro. Um cérebro de um grupo, o cérebro do órgão social, são estes indivíduos todos. 1, 2, 3, 4, que são os mais velhos. Este cérebro está ligado com os outros, porque este é o pai deste, né, e o avô deste. Isto é um cérebro.
Só há cérebro quando há grupo horizontal, que é um grupo de liberdade. Estão lá porque querem. Tá? O grupo de liberdade, eles estão lá porque querem, colaboram uns com os outros, tiram proveito deles todos. Tal inteligência, o grupo humano. E termina tal comportamentos relacionados com a realidade, porque eles têm a percepção da realidade. Não têm fantasias. Isto é um funcionamento saudável. Quando perdem a sanidade mental, entram no domínio das fantasias, o grupo vai se destruir. Vou dar exemplos práticos. A sociedade é conhecida na sociedade greco-romana. Era uma sociedade. Nós hoje não vivemos em sociedade. Tá? A base da sociedade é um conjunto de sócios, vivem em equilíbrio, já tais paridade entre eles. E eles tinham uma religião que era a religião dos antepassados. Portanto, o pai, o avô e o bisavô eram os deuses deles. Depois tinham os deuses da sociedade, que era a justiça, a saúde e esses relacionados com a realidade. Quando apareceu a teologia abraâmica nega a sociedade. A teologia abraâmica diz que é um rebanho do Senhor. Tá? Portanto, o que acontece? Já não estamos no domínio da realidade humana, porque a realidade humana é uma realidade biológica. Tá? A realidade humana é uma realidade biológica, é regida pelas regras da biologia. Isto é biologia. Isto é um órgão externo humano. É o órgão grupal humano. Entrou numa fantasia. E isso vai determinar um grupo vertical. Um rebanho do Senhor. A base deste grupo são os sentimentos positivos. Sentimentos positivos. Os sentimentos paternais, humor, amizade, entre indivíduos. Aqui não. Aqui é o resultado de uma guerra. Ou de um mercado. O indivíduo que ganha vai abusar do que perde. Sentimentos negativos. Aqui há ódios, raivas, invejas. Mas o que é que se vê logo à partida? O cérebro do grupo, conjunto de indivíduos, desaparece. Um poder, isto é uma sociedade, contrário a uma sociedade é um poder. O poder é um grupo acéfalo. Ou com um cérebro demasiado pequeno e disfuncional. Porquê? Porque quem manda não é quem tem prática de mandar. Manda quem ganhou uma guerra, o mais delinquente. O tal que fez um inferno aos outros para obrigar a obedecer. Tá? Portanto, estamos no domínio daqui. Este aqui, a base deste, é o equilíbrio. Funcionamento ótimo do organismo. Aqui não, que é um desequilíbrio. Tal poder. Aqui, a base deste são sentimentos negativos. Porquê? Porque há uma patologia cultural. Uma religião tóxica. Tá? A religião abraâmica destrói a saúde mental da população. Tá? Vamos a factos. A teologia abraâmica terminou três religiões, que é a mesma, mas dividida em três. Portanto, determinou o judaísmo, os judeus, cristianismo e islamismo. Isto é a teologia abraâmica. O que é que se observa? Em termos históricos, factos, biologia. Primeira parte da Idade Média, cristãos, genocídio de judeus, genocídio de islâmicos. A seguir, islâmicos, genocídio de cristãos, genocídio de judeus. E agora, judeus, genocídio de cristãos, genocídio de islâmicos. Portanto, é factual o efeito da teologia abraâmica. A teologia abraâmica destrói a sanidade mental da população. Tá? O que é que se observa aqui? Desorientação total para a fantasia. Portanto, o desvio comportamental para a fantasia. O tal Deus delinquente. Inventaram que há um Deus que é negação do funcionamento humano. Portanto, o ser vivo, o ser humano, o funcionamento é sempre do negativo para o positivo. O que é que a teologia abraâmica diz? Que é ao contrário. Sentimento positivo é pecado, tem a procurar o sentimento negativo.
Sensações positivas sobre cá, tá? Desvio comportamental. Não cumprimento das regras de saúde da espécie humana. Desvio comportamental. Desorientação. Comportamentos anti-humanos. Portanto, a população deixa de ter comportamentos humanos e formar sociedades e passa a ter comportamentos humanos e a formar poderes. E é por isso que se vê a primeira parte da Idade Média, a população colabora com quem a quer matar em guerras e morrer na guerra. Portanto, o que se observa é que a teologia abraâmica produz desorientação, perda do órgão social humano. Passa a ter um órgão antissocial. A base disto é coerção. O tal senhor e servo. Já não são sócios, já é ao contrário, senhor e servo. Isto é perda da saúde comportamental humana. Portanto, é factual que a teologia abraâmica é biológica. A teologia abraâmica é uma patologia grupal. Tá? Não é porque eu quero ou deixo de querer. É o que se observa. O funcionamento de saúde mental humana desaparece. Passa a ser o mais delinquente. Copiam o gado ruminante. Portanto, andam uns às turras e depois os outros seguem que têm mais turras. Resultado, a população colabora com quem a mata em guerras e com quem a destrói em mercados. Aqui, em termos históricos, aqui temos a civilização. Civilização, em termos gerais, está no patamar de funcionamento ótimo, que é o funcionamento da saúde. Tá? É aquela gama de reputação em que é o funcionamento ótimo, foi feito para aquilo, portanto, total equilíbrio. O indivíduo nasce num órgão social, saudável, tem os prazeres sociais. Está com os amigos, os banquetes, portanto, temos aqui, cidade-estado greco-romana, tinham banquetes, tinham teatros, tinham jogos desportivos, portanto, básico do funcionamento humano. Sociedade humana, o bem-estar, determinado pela saúde humana. Quando vem a teologia abraâmica, exatamente o contrário. Nega o funcionamento humano e tem grupos baseados na coerção. Aqui os indivíduos são livres, por isso é que têm inteligência. A inteligência porque eles estão livres para dizer o que quiserem uns aos outros e vão coordenando o funcionamento. Aqui há orientação, porque o grupo tem cérebro. Aqui há uma desorientação porque são os delinquentes. E o grupo deixou de ter exercícios intelectuais. Aqui tem de ter capacidade de argumentação, portanto, exercício intelectual. Aqui não tem. Aqui é coerção bélica ou mercantil. Através da corrupção mercantil ou através da delinquência bélica. Portanto, civilização e barbárie. Barbárie é quando está fora da saúde humana, quando está fora do funcionamento ótimo. É estrangeiro ao funcionamento ótimo, é estrangeiro à saúde. Portanto, é isto. Portanto, quando se fala em teologia abraâmica, está-se a falar de uma patologia. É a mesma coisa que o indivíduo que toma um tóxico. Começa a delirar, começa a ver coisas e vai ter um comportamento relacionado com essas coisas que anda a ver porque ficou desorientado. Tá? A teologia abraâmica produz desorientação da população, perda de comportamentos humanos, comportamentos desumanos e anti-humanos e, principalmente, perda do órgão social humano. Tá? E isto não é uma questão de direita ou esquerda. Tá? Direita ou esquerda é isto. Isto é uma sociedade, não há direita nem há esquerda. Estão todos do mesmo lado. São todos sócios. É uma questão de liberdade. Aqui não, aqui é poder. Poder, a base do poder é a coerção. Aqui não há ligação direta entre a parte de cima e a parte de baixo. Aqui a corte considera-se ela própria e não se considera coerção. Não há ligações afetivas. Tá? Aqui há ligações afetivas, aqui não há ligações afetivas. Ou seja, a mesma coisa que o teu corpo não tem ligação com o teu cérebro, não tem ligação com o resto do corpo. Quem decide não tem sensações para o resto do corpo. Podem queimar a mão, não lhe sente nada. Aqui sente. Aqui, se um de baixo morre, os outros sentem todos. Porquê? Porque é um corpo. Isto aqui é um órgão social, o órgão social humano é um corpo. Aqui, não é um, aqui é fragmentado. Aqui é um sistema de parasitismo. Uma patologia. Portanto, o que determina a realidade, tá, é um funcionamento. A física tem regras de física e a biologia tem regras de biologia. Tá? Uma é a regra do equilíbrio, a biologia, a outra é a regra da estabilidade. Isto funciona e tem regras de funcionamento ótimo. Portanto, a questão religiosa não é uma questão de crentes. Tá? Isto aqui é a Idade Média. A questão religiosa é uma questão de conhecimento biológico. Ok?